nessa terceira etapa, a gente precisa entender, mostrar para o aluno, e você não vai mostrar sem entender, a diferença entre capacidade e potencial. Então, nós mostramos, isso é uma coisa que eu faço sempre questão de fazer, que você tem o potencial, você tem muito potencial, só que talvez você não tenha capacidade, e capacidade é diferente de potencial, né? Você pode ter o potencial para desenvolver uma determinada tarefa, mas não ser capacitado para ela ainda. Basicamente, o que a gente vai fazer numa escola? Nos capacitar, não é? Você vai entrar num curso, qualquer que seja ele, com o objetivo de fazer uma capacitação, de pegar aquilo que você entende ser o seu potencial, que disseram para você que é o seu potencial, que você acredita ser o seu potencial, e vai se capacitar para desenvolver aquilo que você quer desenvolver de maneira mais correta, mais intensa, mais organizada. Agora, um adulto jamais vai enxergar o potencial que tem se sua autossuficiência não for confrontada. Por quê? Eu comecei dizendo lá no início que você acha que os seus conhecimentos são corretos, são certos, que a sua interpretação da vida é a correta, que a sua percepção sobre tudo é a correta e que, portanto, você está certo. Você se firma nisso, você se fixa nisso e aí você não aceita essa confrontação, porque confrontar o que você acredita ser certo é confrontar quem você é. Mas isso vai gerando uma autossuficiência. Por quê? Porque quando você vai ouvir uma pessoa que tem uma opinião ou uma diferença de crença, de ideia diferente da sua, então você se fecha. Se você se fecha, você não tem como agregar aquilo que está sendo oferecido a você como novo, ou sequer confrontar aquilo que você acredita. Muita gente não confronta o que acredita porque não tem argumento, porque se fuçar demais vai perceber que não tem substância isso que lhe é ensinado. Então, isso a gente chama de derrubar a máscara, de cair a máscara. Só quando cai a máscara da sua autossuficiência, do seu aluno, sua, eu como aluno, você como aluno, só quando a gente confronta essa verdade de que eu preciso remover essa autossuficiência e enxergar isso, então que você vai enxergar a sua real capacidade. Que suas convicções talvez não sejam tão bíblicas quanto você pensava ser, né? Então que essas capacidades não são tão boas assim. Muita gente se fecha para isso e segue a si mesmo. Mas quando você enxerga que aquela capacidade que você pensava ter não é tão boa, tão eficaz quanto, então você se abre, você se amplia e começa então a desenvolver uma capacidade real que vai além daquela. Então aí o aprendizado começa, tá? Se você não abre mão da sua suficiência, da sua autossuficiência, da sua segurança de que você tem a resposta para todas as percepções de todas as coisas que existem, você não terá como aprender, porque você já sabe, você vai aprender o que você já sabe. No nosso campo isso acontece muito, né? Muito facilmente. As pessoas elas acham que sabem e por conta disso não aprendem. Então aí se entra naquilo que é chamado de etapa final, né? Nesse processo de remoção de máscara, que é a capacidade de mudar. A capacidade de mudar é aquilo que nos faz crescer, né? O processo para que o adulto aprenda começa com mudança de valores. Então, esse é o problema, né? Não existe nenhum indivíduo predisposto a esquecer o valor que acredita ser certo. Porque, como eu disse agora há pouco, se aquele senhor que foi líder lá entendia como um valor aquilo que ele acreditava e que o que eu acredito confronta o valor dele, diminui o valor dele, então ele não vai aceitar sob hipótese nenhuma.
Então, esse é o principal motivo porque as mudanças não acontecem. Elas são sempre muito difíceis. Por quê? Durante a vida inteira você acreditou que, por exemplo, ficar na mesa durante uma refeição sem camisa era falta de educação, isso virou um valor de educação. Então, comer sem camisa na mesa é falta de educação. Eu não tenho como mudar isso. Se por toda a vida você acreditou que eu não posso orar, eu não posso dormir sem orar, ou não posso comer sem orar, isso virou um valor para você. Por isso, você não muda, porque mudar é mudar o valor, e você não quer mudar o valor porque esse valor está agregado a quem você acha. Só que se outra pessoa pode fazer isso, não há nenhum problema. Se outra pessoa consegue, né? Eu até já contei, eu acho, a piadinha para vocês da menininha que perguntou para a coleguinha por que toda vez que sua família vai comer, ela dá uma dormidinha, né? Por quê? Porque vai orar. Senhor, obrigado por esse alimento, que ele nunca me falte, amém. Tudo bem, você pode fazer isso, mas não fazer também não é prejudicial, o alimento não vai prejudicar. Não, isso, logicamente, é uma opinião, tá? Não significa que você vai, que Deus vai fazer você engasgar, ou que você não é grato porque você não orou antes de comida. Mas são valores que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, de acordo com seus valores, aquela atitude é errada, então você não consegue fazer. Então não adianta, né? Os valores são os que controlam as necessidades. Tá? O adulto só vai ter a necessidade do que o seu valor lhe permitir. Por assim dizer, ele é escravo do próprio valor. Quem um dia aceitou um determinado valor, uma determinada opinião, vive por isso, né? Isso tem a ver com times de futebol, isso tem a ver com religião, isso tem a ver com política. As pessoas elas não querem abrir mão dos valores que elas acreditam estar defendendo, porque para elas é o ápice da moral, é o ápice da justiça. Eu quero o bem, mas eu quero o bem para mim e quero o bem para o outro, mesmo que você morra, mesmo que você seja destruído. Então, por isso a gente não muda, porque eu não quero mudar o meu valor, tá? Jefferson Rocha diz assim: enquanto mais flexível for o adulto, mais capacidade de aprendizado ele terá. É um dos autores do artigo no qual eu me baseio aqui, tá? Então, enquanto mais flexível, eu gosto de pensar na expansão da mente, né? Enquanto mais expandido, enquanto mais aberto, enquanto mais disposto a confrontar o que é diferente você for, mais capacidade de aprender você tem. Quem muda, vence. Quem muda, cresce. Quem muda, se adapta. Quem muda, aprende, porque mudar é aprender. Não se aprende se não mudar. Então, se o seu aluno aprendeu ou se você aprendeu, alguma coisa precisa ser mudada. Por isso que naquela aulinha lá dos alvos e indicadores, no final da aula você deve ter uma atitude de mudança, porque se você mudar, você não aprendeu. Tá bom? Espero que aproveite, nos veremos em breve. Até mais!